Em um mundo repleto de incertezas, onde a fé muitas vezes é posta à prova e as crises parecem se multiplicar, uma figura humilde e singular emergiu para guiar milhões de pessoas em busca de esperança e direção. Este homem é o Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica, cuja trajetória inspira não apenas católicos, mas pessoas de todas as crenças e culturas ao redor do planeta. Sua presença, marcada por gestos simples e palavras profundas, trouxe uma nova energia à Igreja e reacendeu o debate sobre compaixão, justiça e humildade em tempos modernos. Ele não é apenas um líder religioso tradicional. Francisco se tornou um verdadeiro pastor entre seu povo, alguém que caminha ao lado dos mais necessitados, que escuta, acolhe e se faz presente onde a dor e a esperança se encontram. Como reformador da Igreja, ele desafia estruturas antigas, questiona privilégios e propõe uma igreja mais aberta, inclusiva e próxima dos que mais sofrem. Sua voz, repleta de compaixão, ecoa em nossos tempos como um chamado à solidariedade e à transformação. Para entender a essência desse homem, é preciso voltar no tempo. Nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, Argentina, em 1936, ele era filho de imigrantes italianos trabalhadores, que chegaram à América do Sul em busca de uma vida melhor. Cresceu em um bairro simples, cercado por valores de honestidade, trabalho duro e solidariedade, aprendendo desde cedo a importância da família e da comunidade. Sua infância foi marcada por histórias de superação, de fé e de esperança, que moldaram seu caráter e sua visão de mundo. Imagine, um jovem garoto apaixonado pela ciência, curioso sobre o funcionamento do mundo, quase se tornando um químico. Jorge Mário era um estudante dedicado, fascinado pelos mistérios da natureza e pelo poder do conhecimento. Mas, aos 21 anos, uma experiência espiritual profunda mudou radicalmente o rumo de sua vida. Em meio a dúvidas e inquietações, sentiu um chamado interior irresistível, que o levou a abandonar a carreira científica e ingressar no seminário, iniciando sua jornada rumo ao sacerdócio. Essa decisão, tomada com coragem e fé, seria apenas o primeiro de muitos passos ousados em sua trajetória. Ele se juntou à Companhia de Jesus, os Jesuítas, uma ordem religiosa conhecida por seu rigor intelectual, disciplina e compromisso inabalável com os pobres e marginalizados. Entre os jesuítas, Bergoglio aprofundou seus estudos, desenvolveu uma espiritualidade baseada no serviço e aprendeu a importância de estar presente onde a dor é mais aguda. Sua formação foi marcada por desafios, mas também por uma busca constante de sentido e de entrega total à missão de servir. As décadas de 1970 e 1980 na Argentina foram tempos sombrios, marcados pela repressão da ditadura militar, pelo medo e pela violência. Como líder jesuíta, Bergoglio enfrentou escolhas difíceis e perigosas. Arriscou sua própria segurança para proteger perseguidos políticos, ajudando-os a se esconder e a escapar da repressão. Muitas dessas ações foram realizadas em silêncio, longe dos holofotes, movidas por uma coragem discreta e uma fé inabalável na dignidade humana. Ele salvou vidas, mesmo sabendo que poderia perder a sua. Em 1998, Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, tornando-se uma das figuras mais influentes da Igreja na América Latina. Mas, apesar do prestígio, nunca abandonou seu estilo de vida simples e próximo do povo. Preferia caminhar pelas ruas humildes da cidade, visitar comunidades carentes e ouvir as histórias daqueles que eram esquecidos pela sociedade. Sua liderança era marcada pela presença, pelo diálogo e pela escuta atenta. Ele pegava ônibus para se locomover, recusava luxos e privilégios, morava em um apartamento modesto e fazia questão de cozinhar suas próprias refeições. Esses gestos simples, mas poderosos, mostravam que sua autoridade vinha do exemplo, não do poder. Para Bergoglio, a verdadeira grandeza estava em servir,
não em ser servido. Essa humildade se tornou sua marca registrada, conquistando o respeito e a admiração de pessoas de todas as classes sociais. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de sorrir com sinceridade e de acolher sem julgamentos, fez dele uma referência de humanidade em um mundo cada vez mais individualista. Então, em 2013, o mundo assistiu com expectativa à fumaça branca subir sobre Roma, sinalizando a escolha de um novo Papa. Milhões de olhos se voltaram para o Vaticano, aguardando o anúncio que mudaria a história da Igreja. Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa, surpreendendo o mundo ao escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da simplicidade e do amor pelos mais frágeis. Esse gesto, carregado de significado, indicava o caminho que ele pretendia seguir. Uma igreja pobre para os pobres, comprometida com a justiça social e a fraternidade universal. Pela primeira vez na história, um jesuíta, um latino-americano, foi escolhido para liderar a Igreja Católica. Sua eleição foi celebrada com entusiasmo em toda a América Latina, especialmente entre os mais humildes, que viam nele um representante de suas lutas e esperanças. O Vaticano se encheu de bandeiras coloridas, músicas e orações vindas de todos os cantos do continente. E sua missão ficou clara desde o início: construir uma igreja para os pobres, uma igreja que não se fecha em si mesma, mas que vai ao encontro dos que mais precisam. Francisco visitou comunidades carentes, abraçou crianças em favelas, ouviu histórias de sofrimento e esperança e fez questão de mostrar que ninguém está excluído do amor de Deus. Desde o primeiro dia de seu pontificado, o Papa Francisco pressionou por mudanças profundas. Ele iniciou reformas na Cúria Romana, enfrentou escândalos internos, promoveu a transparência e a responsabilidade. Fora dos muros do Vaticano, tornou-se uma voz ativa em defesa dos imigrantes, dos refugiados, dos pobres e do meio ambiente. Em discursos históricos na ONU e em viagens a campos de refugiados, Francisco denunciou as injustiças do mundo moderno e pediu uma nova ética global baseada na solidariedade e no cuidado com a criação. Ele lavou os pés de prisioneiros e pessoas marginalizadas, repetindo gestos de humildade e serviço que desafiam as convenções do poder. Falou abertamente sobre temas difíceis, como a crise dos abusos na igreja, a desigualdade social, a crise climática e a necessidade de diálogo entre religiões e culturas. Suas palavras, muitas vezes firmes e diretas, provocaram debates e inspiraram mudanças. Mas sua jornada não é fácil. Francisco enfrenta resistência dentro e fora da igreja. Suas propostas de reforma encontram oposição de setores conservadores, e suas posições sobre temas sociais e ambientais geram críticas de diferentes lados. A pressão é imensa e o peso da responsabilidade enorme. Ainda assim, ele segue adiante, guiado por sua fé e por sua convicção de que a igreja deve ser sinal de esperança e misericórdia no mundo. No entanto, seu lema permanece como um farol em meio às tempestades: olhado com misericórdia e escolhido. Essas palavras resumem sua trajetória, marcada por desafios, mas também por uma confiança profunda na graça e no amor de Deus. Francisco acredita que todos, independentemente de sua origem, história ou condição, são chamados a viver com misericórdia, a perdoar, a acolher e a construir pontes em vez de muros. Sua espiritualidade é feita de gestos concretos, de proximidade e de escuta, de um olhar atento para os que sofrem e de uma esperança que não se apaga diante das dificuldades. O Papa Francisco nos desafia, todos os dias, a caminhar com humildade, misericórdia e um coração aberto para o mundo. Ele nos convida a sermos construtores de paz, defensores da justiça e promotores de uma fraternidade universal. Sua jornada, feita de simplicidade e coragem,
nos lembra que a verdadeira liderança nasce do serviço e do amor ao próximo. E assim, Francisco segue, inspirando gerações a acreditar que, mesmo em tempos difíceis, é possível transformar o mundo com pequenos gestos de bondade e compaixão.